Primeiro-ministro regressa do Ruanda depois da investidura de Paul Kagame. Patrícia Trovoada aproveitou para manter contactos ligados à cooperação bilateral. Ministro do Emprego e Assuntos Sociais preside a primeira feira de emprego, estágio e formação profissional. Primeiro-ministro, em conferência de imprensa, pronuncia-se sobre o adiamento das eleições autárquicas e regional e fala sobre a criação do Tribunal Constitucional e Comissão Eleitoral Permanente. E o CAI e Paróquia de Guadalupe levam o ensino profissional ao distrito de Lobata. Boa noite, está a começar o telejornal. O primeiro-ministro e chefe do governo já regressou ao país depois de ter participado na cerimônia de investidura do presidente da República do Ruanda, Paul Kagame. À margem da cerimônia, o chefe do governo afirmou ter tido alguns contactos bilaterais com algumas entidades. Na cerimônia de tomada de posse do presidente ruandês Paul Kagame, reeleito para o terceiro mandato, Patrícia Trovoada regressou na noite desta sexta-feira ao país. Segundo o chefe do governo, para além de São Tomé e Príncipe, muitos países africanos tomaram parte nesta cerimônia. Foi uma cerimônia bonita e essa tomada de posse do presidente Kagame contou com a presença de muitos dirigentes africanos e não só. Estavam cerca de 18 chefes de Estados e de governo, o que mostra que Ruanda é um país com muitos amigos e com uma grande credibilidade. Nós, por isso, estivemos a representar o nosso país. À margem da cerimônia de tomada de posse de Paul Kagame, o primeiro-ministro e chefe do governo aproveitou também para entrar em contato com algumas entidades ruandesas para o reforço das relações bilaterais entre os dois países. Foi também uma oportunidade para voltar também a estar com as autoridades ruandesas no final da cerimônia e falarmos um pouco também das relações bilaterais. Mas o que eu quero dizer é que o Ruanda, tal como disse também um dirigente daquele país durante a cerimônia, o Ruanda vem de longe e certamente é um país que irá longe. Um país que há 20 anos sofreu, como todos sabem, um genocídio, uma guerra civil e que hoje, de facto, mostra resultados económicos bastante interessantes, índice de desenvolvimento bastante interessante, uma grande capacidade de organização e, enfim, eu acho que nem tudo está mal em África e quando algo está bem é preciso dizer. E nós temos de dizer que, de facto, o Ruanda tem sido um bom exemplo em matéria de visão estratégica, de desenvolvimento, de determinação e enfim, de vontade em conjunto de assumir o seu desenvolvimento. Eles sabem o que querem e implementam aquilo que querem num espírito de unidade nacional, de patriotismo e de consenso. Daí que para nós é sempre um prazer podermos estar com irmãos africanos que, enfim, tenha esse nível de entrega a nível da governação. Ruanda apresenta hoje um modelo de desenvolvimento que é considerado exemplar para países em desenvolvimento. Foi classificado como o país com história de maior sucesso, tendo em conta a estabilidade, o crescimento da economia e a integração internacional. Um trabalho mais alargado sobre a participação do primeiro-ministro nesta cerimônia depois do telejornal. O ministro do Emprego e Assuntos Sociais presidiu este sábado na Praça Yangato a primeira feira de emprego, estágio e formação profissional.
Nesta atividade participaram várias empresas nacionais. Na abertura do evento, o ministro Emílio Lima disse que já estão garantidas as 40 postos de trabalho e 30 vagas de estágio. Vez que o Ministério do Emprego e Assuntos Sociais realiza Feira de Emprego, Estágio e Formação Profissional. A iniciativa pretende proporcionar aos jovens qualificados e não só a oportunidade do primeiro emprego. No país, 60% da população são tomense, é jovem, e muitos são os que procuram o primeiro emprego. O representante da Associação dos Desempregados falou sobre a importância desta atividade. No mundo em que vivemos, são vários problemas que nos afetam e um desses problemas é o desemprego, que atinge principalmente a camada juvenil. Perante este facto, é sempre bom congregarmos esforços para juntos vencermos este flagelo e, deste modo, garantir um futuro risonho para a nossa população. A feira de emprego que hoje presenciamos tem significado muito grande para nós da Associação Nacional de Desempregados. É um marco que acontece pela primeira vez em São Tomé e Príncipe e é uma oportunidade para as pessoas que se encontram na situação de desemprego poderem estar empregadas. Mais de 40 empresas aderiram à feira e irão oferecer trabalhos, estágios em áreas como turismo, hotelaria, restauração, construção civil, empregadas domésticas, administrativos, secretários, recepcionistas, segurança e dentre outros. Segundo a representante das empresas, esta é uma iniciativa acarinhada. Enquanto empresas comprometidas e empenhadas com o progresso nacional, tínhamos que dizer que sim. E dissemos que sim, porque reconhecemos a importância deste evento para que promove o encontro entre a procura e a oferta de emprego. Reconhecemos que ele pode ter um papel muito importante para nós podermos conhecer realmente a situação do emprego e do desemprego do país. E, acima de tudo, dissemos sim, estamos cá presentes, porque consideramos que só através de uma verdadeira parceria entre os vários players do sector do trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério do Emprego e Assuntos Sociais, as autoridades e as outras autoridades da área do trabalho, empresas, trabalhadores e centros de formação, só através da parceria de todos esses players conseguiremos ultrapassar os problemas deste sector. O ministro de Emprego e Assuntos Sociais afirmou que era necessário criar um ponto de encontro entre as empresas e os que procuram o primeiro emprego. Nesta primeira feira que nós estamos a realizar para emprego, esta feira surge da necessidade que o governo constatou de criarmos um mercado que seja um ponto de encontro entre as empresas e as pessoas que procuram primeiro emprego ou procuram novos desafios para a sua vida, seja para melhor realização profissional. E depois, esta é uma oportunidade que nós vimos também para que as empresas possam conhecer algumas normas e regulamentos do funcionamento, seja do novo Código de Trabalho, das contribuições para a segurança social, das condições de higiene, segurança e higiene no trabalho que devem ter. E depois, para responder diretamente à sua preocupação, tanto nós esperamos, ou seja, aquilo que as empresas disponibilizam hoje, são cerca de 40 empregos e 30 estágios. Emílio Lima disse que nesta primeira fase a participação de empresas foi limitada. Que nós não conseguimos ter todas as empresas dos outros distritos, tanto grande parte das empresas que estão cá, sobretudo aquelas empresas de serviço, turismo, hotelaria, são empresas que estão concentradas mais nos arredores da cidade capital, Água Grande, Mesoche e algumas de Cantagalo, mas este é o primeiro passo. Portanto, nós sabemos que o nosso desafio é enorme, nós sabemos que a expectativa dos jovens é grande, mas como é que nós estamos a tentar combater isso? Em primeiro lugar, com formação profissional. Como sabe, as ações de formação profissional dão aos jovens não só a formação e capacitação para melhorar seu desempenho, como também dão um pequeno kit e uma verba que eles possam empreender pela vida de empreendedorismo. Isso é uma coisa, então, isso é um desafio que o governo tem. E outro é estimular
através de normas e regulamento, as empresas privadas para investirem mais. Durante a realização da primeira feira de emprego, estágio e formação profissional, muitos foram jovens que se dirigiram às diversas bancas com o objetivo de conseguirem o primeiro emprego. Workshop e atividades culturais animaram a atividade. Veja daqui a pouco a Associação Samense para a Promoção Familiar elege novo Conselho Administrativo. O primeiro-ministro-chefe do governo pronunciou-se sobre a não realização de eleições autárquicas e regionais este ano. Em conferência de imprensa, Patrício Trovoada afirmou que não é pela primeira vez que adia estas eleições e corroborou a ideia defendida por algum círculo político no país da necessidade de se ajustar eleições para a escolha dos deputados com poder local e regional. Não será a primeira vez. Nós tivemos eleições autárquicas e regionais em 2014, tivemos em 2010, tivemos em 2006 e praticamente durante 12 anos, estamos a falar aí de 1994 mais ou menos até 2006, não houve eleições autárquicas no país. Daí que, desde 2006, temos tido eleições autárquicas e regionais, mas, de facto, num período de 4 anos. Provavelmente devido às condições, mas também provavelmente porque há uma corrente que pensa também que faz mais sentido nós reagrupamos as eleições e permitir também que o poder local tenha mais do que 3 anos para exercer as suas responsabilidades. É aí que eu penso que é verdade que as eleições têm que ter lugar nos momentos que estão previstos para tal, mas tem que haver condições e, nesse caso particular, eu acho que, tal como foi proposto já por várias pessoas e a própria comunidade internacional, nós devíamos ver se conseguíamos ajustar ao mesmo tempo e realizar as eleições sempre legislativas e regionais e autárquicas no mesmo período. O chefe do governo também pronunciou-se sobre a criação do Tribunal Constitucional. Patrício Trovoada recordou que em todos os países do mundo existem a separação entre Supremo e Constitucional como forma de preservar ainda mais os direitos e as liberdades do cidadão. O Tribunal Constitucional, naquilo que é a proposta do ADI, é composto maioritariamente por magistrados que vêm do sistema judicial e também minoritariamente de juristas. Bom, por conseguinte, quando se diz que o ADI quer um tribunal constitucional politizado, eu não sei quem é que está a politizar. Porque se esse tribunal é composto maioritariamente por juízes, os juízes não são políticos. Não são políticos. Bom, por conseguinte, eu creio que aqui está-se a querer fazer política com uma matéria que não deveria ser política. Todos os países do mundo têm, de facto, a separação entre o Supremo e o Constitucional. E tem que ser também assim em São Tomé e Príncipe, exatamente para preservar ainda mais os direitos e as liberdades. E eu creio que é preciso nós avançarmos. Podemos sempre ter alguns receios, é normal, mas não pode nos impedir de avançar na construção de uma verdadeira democracia. Dizer no nosso país que o ADI quer pôr juízes políticos. Bom, eu digo então que nos digam. Se é preciso então, se as pessoas consideram que os juízes são políticos, então vamos fazer o consenso
e que o MLSTP e o PCD nos digam quais são os juízes do PCD, os juízes do MLSTP, os juízes do ADI, para tentar se fazer um consenso. A nossa concepção não é essa. Os juízes votam, são cidadãos, mas na qualidade de juízes não são políticos. Então, ou nós acreditamos no nosso sistema judiciário, ou nós não acreditamos nele e queremos politizar tudo. A criação da Comissão Eleitoral Nacional Permanente foi uma outra questão que o Primeiro-Ministro abordou nesta conferência de imprensa. Muito sinceramente, se há alguma coisa que parece constituir problema, é ter uma comissão permanente, que é uma recomendação também. No momento das eleições, essa comissão se recompõe associando todos aqueles que vão concorrer nas eleições. Mas quando não há eleição, tem que haver uma comissão permanente para continuar a lidar com as matérias da Comissão Nacional Eleitoral. Se o presidente é nomeado, tem boa chance de ser nomeado pela maioria. Mas, afinal de contas, nós estamos em democracia. Eu nunca vi um sistema democrático em que há lei da minoria. Bom, mas há um vice-presidente. Bom, há um secretário. Bom, se nós tomamos a própria Assembleia Nacional, que é, eu diria, o centro da democracia, o Parlamento, em que o povo está representado, em que São Tomé e Príncipe tem lá os seus representantes. O presidente da Assembleia Nacional sai do partido maioritário. Um dos dois vice-presidentes sai do partido maioritário. Secretário da mesa da Assembleia sai do partido maioritário. Todos os presidentes de comissão, salvo a Comissão Econômica, são presidentes que saem do partido maioritário. É assim que funciona a democracia. Agora, as pessoas não podem querer que funcione assim quando elas estão no poder e querer que o funcionamento seja inverso quando elas não estão no poder. Nos próximos anos, o ensino profissional estará mais perto das comunidades do distrito de Lobato, tudo na base do protocolo assinado entre o IUCAI e a paróquia de Guadalupe. O protocolo de cooperação para a instituição do ensino profissional do distrito de Lobata foi rubricado esta sexta-feira nas instalações da paróquia de Guadalupe entre o reitor da IUCAI e o pároco de Guadalupe. O projeto inclui inicialmente alunos com nona classe completa e alargar-se-á ao 11º e 12º anos. Queremos agradecer sinceramente à paróquia de Guadalupe, na pessoa do seu pároco, Padre Telmo Seródio, que se disponibilizou em cooperar com o nosso Centro de Ensino Secundário Básico, Profissional e Pré-Escolar do IUCAI, para a coorganização de curso de ensino secundário a partir deste ano letivo 2017-2018, iniciando com o 10º ano inicial. É evidente que também haverá aulas na paróquia de Neves oportunamente. Nos próximos anos letivos 2018 e 2019, e 2019 e 2020, iremos organizar o 11º ano e o 12º ano liceal, no período pós-laboral, pelo que convidamos a todos os interessados com o 9º ano concluído a se inscrever nas instalações do IUCAI, na Avenida Mica Cabral, da cidade capital. Nos últimos 10 anos, o IUCAI tem participado na formação de muitos quadros universitários no distrito de Lembá, pelo que é oportuno aproveitar os mesmos para a formação de quadros médios das localidades de Agostinho Neto, Guadalupe e arredores. A maioria desses cursos médios estão ligados ao serviço da administração e dos sectores produtivos, tais como contabilidade, secretariado, informática, e estamos convencidos que terá uma aplicação prática na vida dos futuros formados. O pároco agradeceu e apelou os jovens da comunidade a aproveitarem a oportunidade. Agradeço especialmente esta iniciativa do IUCAI em trazer até perto das pessoas esses cursos médios, porque realmente é uma necessidade. Estou cá em Guadalupe há 2 anos, sensivelmente, e já tenho tido notícia de jovens que
não têm podido continuar os seus estudos por dificuldade de estarem sempre a deslocar-se à cidade capital. Especialmente aqueles que, por um motivo ou outro, deixaram passar as idades regulares para o ensino normal. O curso noturno se torna quase que impossível. Por isso, a colaboração da paróquia vem nesse sentido, em poder contribuir para que haja essa possibilidade de formação humana, de crescimento humano, desenvolvimento humano tão necessário para o nosso distrito, para a nossa paróquia. Portanto, deixamos este apelo a todos os jovens também de Guadalupe, toda a Lobata e arredores, que venham, participem e aproveitem esta oportunidade. Os estudantes do distrito aprovam a iniciativa. Eu acho que é tão importante que já assim faculta aos jovens ir até a cidade para fazer isso. Já o jovem não vai ter mais dinheiro para fazer isso, mas já assim aqui mesmo na nossa zona, no nosso distrito, é mais importante. Já os jovens já não vai ter mais essa dificuldade de ir até a cidade. Os estudantes que terminarem o ensino profissional terão a equivalência de 12ª classe, podendo ingressar no IUCAI ou outra instituição de ensino superior, com a qual o IUCAI tem acordo. A Associação Santomense para a Promoção Familiar organizou este sábado a sua 22ª Assembleia Ordinária. O objetivo foi a eleição dos órgãos estatutários da referida organização. Esta é a 22ª Assembleia Ordinária organizada pela Associação Santomense para a Promoção Familiar. Estiveram presentes todos os seus membros e voluntários para elegerem um novo Conselho Administrativo desta organização. Para nós, o mês de agosto, para a família da ASPF, é um mês de festa, porque combina sempre com o nosso aniversário. Vamos completar o 22º aniversário este ano e, como sempre, fazemos a nossa Assembleia Anual, que é uma assembleia onde vamos rever nossos estatutos, fazer um balanço das atividades realizadas durante os 3 anos de mandato, ou então no ano de mandato, e também organizar a casa para os novos desafios do ano que começa, para nós, que começa sempre a partir do mês de agosto, setembro. Esta assembleia, em modo particular, será a assembleia também onde vamos eleger o novo Conselho de Administração da ASPF, visto que temos um mandato de 3 anos e o mandato de 3 anos já acabou para esse Conselho de Administração, ao qual eu faço parte e presido o Conselho de Administração. Durante os 3 anos do seu mandato, foram realizadas muitas ações. Muitas coisas aconteceram, conseguimos realizar muitas atividades, criar parcerias muito fortes com empresas, com ONGs nacionais, bem como internacionais. Conseguimos dar passos muito largos para que possamos ser membros de pleno direito da IPPF-RA, que é o nosso, como diz, nosso objetivo primordial, ter poder de decidir, de tomar decisão e poder votar nos conselhos de administração da IPPF. Esta associação tem como objetivo defender os direitos da saúde sexual e reprodutiva dos jovens. Nakshar Barreto deixou a mensagem para a nova direção que for eleita. O espírito voluntariado é importante, então a nova equipa de voluntários que fará parte do Conselho de Administração, obviamente levará o espírito da associação, que é motivação, engajamento, advocacia, sempre no âmbito de serviços relacionados com saúde sexual e reprodutiva, direitos humanos, concernente ao HIV, concernente à violência baseada em gênero. Nossos ideais mantêm isso mesmo. A equipa que se renova isso para continuar o trabalho que já está sendo efetivado. De realçar que a Associação Santomense para a Promoção Familiar, a ASPF, vai celebrar no próximo dia 23 do mês corrente mais um aniversário da sua existência. Veja, daqui a pouco, o condutor de Barcelona foi um dos 5 abatidos em Cambrils, Espanha. Quatro dias após as inundações mortais e os deslizamentos de terra que deixaram mais de 400 mortos na Serra Leoa, a capital Freetown enfrenta outra ameaça ao surgimento de doenças como a malária e a cólera.
Os cadáveres ainda encontrados nas casas inundadas contaminam a água e os novos casos de diarreia e febre provam o risco de uma crise de saúde. O número de mortos da tragédia é de mais de 400, o pior desastre meteorológico da África em 20 anos. 2 casos relacionados com cólera já foram relatados. As ajudas internacionais já começam a surgir. A China prometeu doar $1 milhão. A Serra Leoa ainda continua a recuperar da crise do ébola e uma longa guerra civil. O presidente da Assembleia Nacional de Burkina Faso, Salifou Diallo, morreu este sábado em Paris, aos 60 anos, anunciou o governo sem especificar as circunstâncias da morte. O presidente do Parlamento foi encontrado morto num dos hotéis em Paris, disse uma fonte diplomática no Burkina Faso. O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, decidiu suspender a organização de um referendo sobre o projeto de revisão da Constituição, contestado pela oposição. O anúncio oficial do presidente, feito na noite desta sexta-feira, surgiu a uma decisão de 21 de junho do governo de adiar o referendo agendado para 9 de julho de 2017 para uma data posterior. A revisão da Constituição, a primeira em 25 anos, visa em particular implementar certos compromissos do Acordo de Paz e Reconciliação no Mali, assinado em maio e junho de 2015 entre o governo e ex-rebelião denominado pelos Tuareg no norte do país. O exército libanês anunciou este sábado o início de um ataque em vasta escala na proximidade de Ras Balak e Ka, 2 cidades cristãs na fronteira com a Síria, com o objetivo de expulsar o grupo Estado Islâmico. Do lado da fronteira, as milícias xiitas do Hezbollah lançaram em simultâneo com o exército sírio uma operação contra as forças do DITS na região síria de Kalamun. O porta-voz do exército libanês, brigadeiro Ali Kanso, disse em conferência de imprensa em Iarzé que o ataque foi lançado às 5 da madrugada e que não existe nenhuma coordenação direta ou indireta entre o exército libanês com o exército sírio ou com o Hezbollah. Kanso informou ainda que a operação do exército libanês abrange um território de 120 km², onde se encontram cerca de 600 combatentes do Estado Islâmico, acrescentando que, nas 2 últimas semanas, o exército libanês bombardeou a região para apertar o cerco aos homens do DIS. Brennan, 63 anos, abandonou as funções de estratega da Casa Branca um ano depois de se ter aliado a Donald Trump e ganhar vantagem eleitoral com recurso à imprensa. Mas foi precisamente a imprensa a provocar mais esta baixa na administração Trump. Numa entrevista ao The American Prospect, Bannon contraria claramente a posição de Donald Trump de responder com fúria e fogo à delicada situação com a Coreia do Norte. O New York Times avança que a iniciativa de deixar a Casa Branca foi de Bannon, apenas adiada pelos acontecimentos de Charlottesville. Para a opinião pública, a não condenação por Trump da manifestação pró-supremacia branca terá ditado a saída de Bannon, assumidamente nacionalista. O condutor do veículo que protagonizou o ataque de quinta-feira em Barcelona foi um dos abatidos horas mais tarde em Cambrils, disse a polícia à agência F. Há muito tempo que a Espanha não era fustigada pelo terrorismo com este grau de violência. O terror chegou às 5 em ponto da tarde, sob forma de uma carinha, a rua mais movimentada e mais turística de Barcelona, as Ramblas. Foi na Praça da Catalunha que começou este percurso mortífero, que acabou umas centenas de metros mais à frente. Foram detidos 4 alegados cúmplices deste ataque. Moussa Oukabir, um jovem de origem marroquina, é suspeito de ser o condutor do veículo.
terá sido um dos 5 homens abatidos mais tarde, mas a polícia não confirmou ainda o nome. A caminhoneta deixou um rastro de morte, 13 mortes e cerca de 130 feridos. Há uma vítima mortal portuguesa e outra que está desaparecida. Ao todo, os mortos e feridos são de 35 nacionalidades diferentes. A tese de que este foi um ato organizado e coordenado ganhou corpo com um novo atentado cerca da meia-noite noutra localidade da Catalunha, Cambrils. 5 homens com cintos de explosivos falsos atropelaram vários peões no passeio marítimo. O carro capou, os atacantes saíram do veículo e começaram a apunhalar pessoas. Morreu uma mulher transportada para o hospital que acabou por não resistir aos ferimentos. O grupo foi interceptado pela polícia e começou um tiroteio. Os 5 terroristas foram abatidos pela polícia, 4 morreram no local e o 5º, transportado pelo hospital, acabou também por morrer. Para fazer o filme dos acontecimentos, é preciso agora recuar um dia. Na noite de quarta para quinta-feira, uma explosão em Alcanar, a 200 km de Barcelona, pode ter precipitado os atentados. Morreu uma pessoa, 7 ficaram feridas. O que inicialmente se pensou ser um acidente doméstico parece, afinal, ter sido explosão acidental de botijas de gás no momento em que alegados terroristas fabricavam bombas artesanais. Todos estes acontecimentos parecem apontar para uma célula que levou a cabo um ataque coordenado que podia ter tido consequências bastante piores. É um quebra-cabeças que a polícia ainda vai demorar algum tempo a resolver por completo. Veja, depois de intervalo, atletas de 5 distritos tomam parte no torneio de atletismo no Estádio Nacional 12 de Julho. E não perca também a Associação dos Moradores e Amigos de São Marçal e arredores num torneio de futsal com outras associações amigas. Também escorra os teus dias com o novo Alcatel A5. Este é o primeiro smartphone com capa de LEDs inteligente para adicionares cor nas tuas chamadas, nas redes sociais ou nas tuas aplicações preferidas. Com câmera de 13 megapixels com flash, memória 16 GB e processador octa-core. Aproveita por apenas 3.990.000 dólares com oferta de cartão SIM e 900 megas de internet. CST, sempre juntos. Só tu sabes o que é melhor para os teus e para ti. Prepare-se para receber um velho amigo de volta. Africa's Connection. Africa's Connection vai lançar voos diários, trazendo a Ilha do Príncipe mais perto de São Tomé, a preços convidativos. Para mais informações, contacte 222 69 83 ou e-mail reservations@africas-connection.com. Africa's Connection, a sua agência de viagens. São Tomé e Príncipe Music Awards 2017. Vote no artista favorito. Conheça os candidatos em www.stpmawards.com ou na página oficial no Facebook. São Tomé e Príncipe Music Awards. O que nos liga é a música. Planeamento familiar. O planeamento familiar. O que significa? Ter apenas o número de filhos que se quer e no momento que se quer e prevenir-se de uma gravidez indesejada. Se és
Homem, mulher, jovem ou casal que queira dar tempo para ter filhos, faça o planeamento familiar. É gratuito. Existem métodos de planeamento familiar disponíveis nos centros de saúde, tais como preservativos, sendo masculino e feminino, comprimidos em pílula, DIU, dispositivo intrauterino, injeção depo-viral, implante Jadela e calendário. Deve dirigir-se aos centros e postos de saúde para obter informações sobre todos os métodos e conhecer as vantagens de fazer o planeamento familiar. Fazendo o planeamento familiar, podemos desfrutar de um melhor bem-estar. Ideias que eu não sei o que fazer. UCAI, Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática. 23 anos ao serviço da educação universitária, com experiência comprovada e 3 áreas de especialização: construção civil, economia e gestão petrolífera, telecomunicações e informática. UCAI, licenciaturas em Direito, Gestão Bancária, Financeira e Seguradora, Informática e Gestão de Empresas, Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria, Assessoria de Direção, Engenharia Agronómica, Turismo, Engenharia do Ambiente e muito mais. UCAI tem igualmente vários cursos médios profissionais com equivalência ao 12º ano, como Administração Pública, Gestão de Empresas, Contabilidade Informatizada, Eletrónica, Floresta e Meio Ambiente, Agricultura, Pesca, Pecuária e muitas outras formações. Para o ano letivo 2017-2018, UCAI está à sua espera, com 14 salas de aula disponíveis, biblioteca moderna, laboratório de construção civil e tudo que você precisa para a sua formação. Para o ingresso ao ensino superior, as provas da primeira época estão agendadas para o dia 17 de agosto, das 9 às 17 horas, e para a segunda época, 12 de setembro, das 9 às 17 horas. UCAI, o seu futuro começa aqui. Imagem de Sumol vai entrar na tua vida. Sumol, estás a sentir? Demor? Eia! Que gosta da mamujã? Sana aí com esta hora que agora nesse sungere comóvel, nesse cabico com o bloco da mão. Uma 10 meses paguine, com que uma parceria com o bicho. Miolé, noite ba plama, som capô fete. Em nome de parceria, essa é Comach. Que quoi? Qual que é Comach? É Comach, é? Som cabala lucumi, nem escritório é comóvel, nem caponta bom tudo quase caça. E a 10 meses, bloco Michigaza, Guarambabuque. Caramba, hein? Guaço, a mim tem acabando com o bloco. É comóvel, cubistipi. É comás. Boa só. Anda, pligou. Ecomais, uma parceria da Ecomóvel e do BISTEP. Para mais informações, contacte o escritório da Ecomóvel em Lucumim, ou os balcões do BISTEP, ou ainda pelo telefone 2221 671. Segunda parte do telejornal, os alunos da Escola Básica de Boa Morte visitaram a Câmara Distrital de Água Grande com o objetivo de conhecer a funcionalidade da referida instituição. Depois de terem percorrido várias salas e gabinete e se interagir com alguns funcionários da autarquia, as crianças que participam no curso de férias na Escola de Boa Morte ficaram a conhecer como funciona a referida autarquia.
O objetivo da visita é vir com criança para o campo. Viemos 8 crianças com mais de 5 professores. Gostei. Onde mais que você visitou? Aqui lá embaixo, lá em cima. E quando você crescer, o que é que você quer ser? Presidente. Visita dos alunos da Escola Básica de Boa Morte à Câmara Distrital de Água Grande. De 5 distritos tomaram parte este sábado num torneio de atletismo no Estádio Nacional 12 de Julho. Em disputa estiveram atletas de diversas modalidades e categorias para o encerramento das atividades do ano 2016-2017. São provas que integram o calendário do Campeonato Nacional de Atletismo para a época de 2016-2017, em que tomaram parte 5 distritos do país. Para o presidente da Federação Nacional de Atletismo, foi um momento de revelação de talentos. Nós nos sentimos satisfeitos com o facto de termos podido mobilizar centenas de atletas que estão cá, e a nossa satisfação é maior ainda porque estamos a conseguir nesta edição ter surpresas, identificar atletas provenientes de distritos, ou seja, atletas ainda desconhecidos e que estão a dar-nos provas de que temos talentos que podemos acreditar na expectativa dos próximos jogos da CPLP a realizar no nosso país, na categoria juvenil. Jogos esses que, segundo o diretor dos desportos, Angélico Santos, estão a ser criadas as condições para a sua realização, de forma a dignificar o país e as suas representações. De facto, nós vamos organizar os Jogos da CPLP 2018 aqui em Santo Tomé. E nós estamos, nesse momento, a trabalhar para que as condições ideais fiquem criadas para que esses jogos tenham lugar. Nós acreditamos na capacidade organizativa do país, mas, mesmo assim, nós vamos contar também com alguma expertise a nível externo para que esses jogos possam ser organizados da melhor forma possível, para que o bom nome de Santo Tomé e Príncipe, portanto, mais uma vez, possa vir ficar vincada. Sabemos que é uma tarefa que não é fácil, por isso, em termos de estratégia, nós pensamos em mobilizar toda a sociedade civil, todo o povo de Santo Tomé e Príncipe, todas as forças vivas do país, para que nós, de braços unidos, possamos organizar os jogos, de modo que os nossos visitantes, ao chegar em Santo Tomé e Príncipe, poderão ficar satisfeitos com a nossa organização, que é, no fundo, tanto o propósito maior. Nessa altura já se pode falar em alguns nomes, nessa prova, nessa altura já se pode falar em alguns nomes? Não, eu creio que não, porque as federações ainda estão numa espécie de atividade exploratória, a realização desses campeonatos, dos torneios e de muita atividade que vai vir. Vai ser para continuar a descobrir atletas e depois vai se passar a uma fase seguinte, que será a pré-seleção nacional, e só depois virá a fase da própria seleção. Gorete Semedo foi uma das medalhistas deste torneio na categoria dos 100 metros de atletismo. Acaba de chegar de uma competição mundial e é um dos nomes considerado pelos selecionadores com vista aos Jogos da CPLP em 2018. Foi fácil, foi boa, porque eu treino, né? Treino muito para isso. E acaba de chegar do Mundial? Sim, acabei de chegar do Mundial, que foi em Londres. Estou no ritmo da competição ainda. Então podemos considerar injusto esta competição, por fato de já vens de um treino maior e estás a competir com alguém que se calhar está a começar? Não, injusto não, porque elas estão como eu mesmo, só que eu fui ganhar mais experiência, né? Eu também sou júnior como elas. Neste primeiro dia, os atletas do Estádio Nacional 12 de Julho estiveram melhor colocados no quadro das classificações. A Associação dos Moradores e Amigos de Samarsal e Arredores realizou este sábado um torneio de futsal com outras associações amigas. O torneio, que teve lugar no Salão dos Jogos de Estécia, envolveu 6 equipas associativas.
Este torneio tem como objetivo uma maior interação entre as associações amigas da AMASME, Associação dos Moradores e Amigos de Samarsal e arredores. Nós estamos a assistir um torneio organizado pela AMASME com associações vizinhas de Samarsal, sendo a MAPA, que é de Pantufo, a MASGA, que é de São Gabriel, Jovens de Bairro Verde, Jovens Selimito de Palha, a Jaba de Arobobô. São um conjunto de 6 associações, nós reunimos para criarmos esse torneio inter-associação, no sentido de confraternizarmos entre nós, né? Troca de experiência. Nós sabemos que uns presidentes da associação têm mais experiência que outros, então estamos aqui nessa amizade, nessa confraternização com todas essas associações, com os jovens trocando experiência, e essa aqui é uma base. No futuro nós queremos criar uma parceria entre nós, a Associação Vizinha de Samarsal, nós realizamos alguns projetos em conjunto. A AJAD, Associação dos Jovens do Partido ADI, foi o financiador deste evento desportivo. É importante que haja atletismo juvenil, né? que os jovens se reúnam, foquem naquilo que é essencial. E como nós somos defensores do associativismo, decidimos abraçar essa atividade. E como é que estão a ver o decorrer deste torneio? Não, está a decorrer muito bem. Já agora aproveito para dar os parabéns à organização. Como podem ver, os jovens estão motivados. Há um espírito aí embora seja competição, mas há um espírito de fraternidade, de irmandade entre as diferentes associações. E está a decorrer bem. Foi mais uma vez com feliz e reforço meus parabéns à organização. Por outro lado, eu quero já aproveitar a oportunidade para, enquanto dirigente de uma juventude partidária, deixar uma palavra de confiança a todos os jovens de Santo Tomé e Príncipe, independentemente da sua cor partidária. Eu quero dizer aos jovens que o governo, em função, tem uma agenda, tem um programa, tem uma visão em que é visível a grande preocupação com a juventude. Temos que ser pacientes, as coisas não acontecem da noite para o dia, não se planta hoje para colher hoje, e num futuro muito próximo os fatos falarão por si. A equipa da Associação de Samarsal, a AMASME, foram os vencedores deste torneio e levaram para casa uma quantia monetária. A Seleção Nacional de Futebol foi derrotada esta tarde por 2-0 frente aos camaroneses. Foi o jogo a contar da segunda mão da eliminatória do Chão 2018. O jogo da primeira mão, a Seleção Nacional também perdeu por 2-0. 19 de agosto, Dia Mundial de Fotografia, uma equipa da TVS saiu à rua para colher alguns depoimentos dos fotógrafos sobre a importância do dia. A fotografia serve para eternizar momentos, para guardar recordações, para contar histórias em imagens que para alguns é uma paixão. Watson Costa, proprietário da loja Fotofone, que para além de retratar, comercializa diversos materiais informáticos, diz-se ter apaixonado pela fotografia desde a sua infância. A minha paixão pela fotografia vem desde o tempo do meu pai, que era na altura de preto e branco. Então, desde pequeno, que ele me acordava, que na altura ficava muito chateado, que é para poder vir a revelar as fotografias. Na altura tínhamos condensador, revelador e tínhamos que estar a mexer até a imagem aparecer. Então, desde essa altura, desliguei um bocadinho, porque depois viajei, que é para continuar os estudos. E depois, a partir daí, mesmo em Lisboa, decidi então aprofundar na fotografia. Então, fui fazer uma formação na escola que chama ITIC, então fiz um curso de fotografia, aprofundei mais, porque hoje em dia a fotografia, o que era antes, não é o que é hoje, e então aperfeiçoei mais na fotografia e cá estou, com inovações, montei esta loja, com estúdio fotográfico, com o mínimo das condições, para poder atender às necessidades do público e faço todo tipo de fotografia.
Após se ter apaixonado pela fotografia e realizado o seu sonho, Watson Costa almeja expandir a sua loja para outras paragens do território nacional. Pretendo expandir, tanto que já abri outra filial na Vila Maria, também em Papelaria, mas a fotografia sempre mantém. E pretendo, quem sabe, mais adiante, ir a Príncipe e às outras localidades. Como não pretendo, né, do meu tipo, fazer apenas uma coisa qualquer e preocupar-me com fotografia, mas desde a estética, a qualidade, os pormenores, então eu preocupo-me com isso. Então, passo a passo, pouco a pouco, não há pressa, consoante as possibilidades, vou fazendo também para o benefício do país. A Ivec Escravide diz que a fotografia é uma arte que exige zelo. O apelo que é que todos nós que somos fotógrafos que têm esta arte, devem continuar a esforçar-se mais para desenvolver a arte, não só ficar, mas sim criar mais expectativa e tentar criar-se um grupo naquela união como uma associação, para nós irmos à frente de dia a dia, porque não queremos que o fotógrafo desapareça nem para por aí. 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia. Concluímos o telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite.